Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria analítica é o seguinte: mostre que o triângulo de vértices 2, 4, 5, 1 e 6, 5 é isósceles e calcule seu perímetro. Vamos marcar os vértices no plano cartesiano. Então, primeiro ponto, x2, y4, a seguir x5, y1 e o terceiro vértice, o terceiro ponto, x6, y5. Vamos interligar os pontos construindo o triângulo e nomear cada vértice com letra maiúscula. Então, primeiro ponto, primeiro vértice, x2, y4 é o vértice A seguir o ponto B, x5, y1 e o ponto C, vértice C, x6, y5. Para que o triângulo seja isósceles, dois lados do triângulo devem possuir a mesma medida. Vamos determinar a medida de cada lado do triângulo utilizando a distância entre dois pontos. Então, por exemplo, a distância do ponto A ao ponto B é igual a raiz quadrada x do ponto A menos x do ponto B elevado ao quadrado mais y do ponto A menos y do ponto B elevado ao quadrado. Teremos, portanto, distância AB é igual a raiz quadrada, x do ponto A é 2, então 2 menos x do ponto B é 5, então 2 menos 5 elevado ao quadrado, mais y do ponto A, 4, e y do ponto B, 1. Então 4 menos 1 elevado ao quadrado. Desenvolvendo, temos raiz quadrada, 2 menos 5, menos 3 elevado ao quadrado, mais 4 menos 1, 3 elevado ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado é 9, e 3 elevado ao quadrado também é 9. Então, 9 mais 9, 18, raiz quadrada de 18. Vamos decompor o 18 em seus fatores primos. Decompondo o 18 em seus fatores primos, temos que a distância AB é igual a 3 raiz quadrada de 2. Agora, vamos fazer a distância AC da mesma forma. Raiz quadrada, x do ponto A menos x do ponto C ao quadrado, mais y do ponto A menos y do ponto C ao quadrado. Substituindo os valores, raiz quadrada, x do ponto A é 2, x do ponto C é 6, então 2 menos 6 elevado ao quadrado, mais y do ponto A é 4, menos y do ponto C, que é 5. 4 menos 5 elevado ao quadrado. Distância AC é igual a raiz quadrada, 2 menos 6, menos 4 elevado ao quadrado, mais 4 menos 5, menos 1 elevado ao quadrado. Menos 4 elevado ao quadrado é igual a 16 e menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Então, 16 mais 1, a distância AC é igual a raiz quadrada de 17. Agora, a distância BC, a distância do ponto B ao ponto C, raiz quadrada de x do ponto B menos x do ponto C elevado ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto C elevado ao quadrado. Substituindo os valores, distância BC é igual a raiz quadrada, x do ponto B é 5, 5 menos x do ponto C, que é 6. Então, 6 menos 5 elevado ao quadrado, mais y do ponto B é 1, menos y do ponto C, que é 5. 1 menos 5 elevado ao quadrado. Distância BC é igual a raiz quadrada, 5 menos 6 é menos 1 elevado ao quadrado, mais 1 menos 5, menos 4 elevado ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado é 1. 1 mais menos 4 elevado ao quadrado é 16. 1 mais 16 é igual a 17. Então, temos duas distâncias iguais, raiz quadrada de 17 e raiz quadrada de 17. O triângulo é isósceles. Então, marcando aqui no triângulo, no plano cartesiano, a distância AC é igual à distância BC. Agora, calculando o perímetro, é a soma de todos os lados. Então, a distância AB mais a distância AC mais a distância BC. A distância AB é 3 raiz quadrada de 2, mais a distância AC, raiz quadrada de 17, mais a distância BC, também raiz quadrada de 17. Podemos agrupar raiz quadrada de 17 com raiz quadrada de 17, será 2 raiz quadrada de 17, portanto, o perímetro
será igual a 3 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 17. Então, a resposta, o perímetro é igual a 3 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 17 unidades de comprimento. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.